Senhores, boa tarde. Hoje é 30/4 aí, ó, 17h15 da tarde. A gente tá fazendo uma videoaula aí sobre DWDM, tá? Um básico sobre DWDM para tentar nivelar o conhecimento técnico da nossa operação aí e deixar todo mundo num conhecimento satisfatório pro dia a dia, para análise em chamados, para um melhor entendimento da rede, para elevar a qualidade técnica da equipe, tá? Então vamos lá. Básico de DWDM. Para iniciar o DWDM, a gente tem que sempre iniciar pela fibra ótica, né? Ela que faz todo o transporte aí desse DWDM. Então tem uma breve historinha aí, tá? Em 1955, o físico indiano aí é o precursor da fibra ótica. Em 66, um engenheiro chinês foi o primeiro a utilizar a fibra ótica para telecomunicações. Em 1970, as fibras elas tinham cerca de 20 dB de atenuação por quilômetro, tá? Em final da década de 70 a gente já evoluiu para 1,5 dB apenas de perda por quilômetro, tá? E em 88 ocorreu o primeiro cabo submarino, tá? Então quer dizer, a gente está aí hoje com mapa submarino, com mapa de cabeamento submarino aí muito extenso. Se vocês tiverem curiosidade aí, basta jogar no Google aí mapa ótico submarino, vocês vão ficar espantados com a quantidade de cabo ótico submarino que a gente tem, tá? Todos eles utilizam DWDM. Por quê? Porque vocês vão ver nos slides posteriores aí, para você, a quantidade de tráfego que se necessita cada vez aumenta, né? Com alto consumo de internet, com evolução, você utiliza muitos dados e você tem que, na verdade, diminuir o gasto com a infraestrutura, né? Porque você já tinha uma infraestrutura montada aí para SDH. Então, muitas das vezes, muitas operadoras elas utilizam essa mesma infra com cabo ótico já passado apenas para você evoluir a nível de equipamento com o DWDM, permanecendo a mesma parte física. Até porque o custo é muito elevado para você. O custo é muito elevado para você passar um novo cabo ótico, tá? E a burocracia também é muito grande, porque muitas das vezes você tem que esse cabo ótico você passar por subterrâneo em ruas, atravessar rodovias, então se torna uma burocracia muito grande, tá? Então vamos lá, eu vou tentar ser o mais básico possível, o mais breve possível, para não confundir muito vocês e passar uma teoria básica aí de DWDM. Não adianta a gente, porque o DWDM é um pouco complexo quando a gente vai a fundo nele, falando de relação sinal-ruído, de SNR, de modulação, de espectro óptico, então é muito complicado, tá? Mas vamos tentar ser o mais simples possível para a gente tentar elevar a qualidade técnica da equipe, tá? Então vamos lá, fibra ótica, a gente tem fibra ótica multimodo e a monomodo, tá? A multimodo é essa aqui onde você tem um núcleo maior, tá? Ou seja, ela faz a transmissão numa distância menor, tá? A mais utilizada é a monomodo, onde o núcleo dela é muito menor e ela chega num alcance superior aí a 40 quilômetros ou superior sem prejudicar o sinal, tá? É aí onde entra os amplificadores óticos, tá? Mas a gente vai trabalhando devagar para tentar não deixar mais dúvidas ou o conhecimento ser o mais básico possível. E ao longo do tempo a gente vai aprimorando o conhecimento e elevando a qualidade técnica, tá? Então, aqui é uma ordem cronológica das transmissões. Os SDHs eles estavam trabalhando aqui, tá? Na primeira janela, entre 850 nanômetros, que é, na verdade, uma utilização de medida, uma unidade de medida, tá?
Então aqui você tem a atenuação e o comprimento de onda, tá? Isso daqui é em transmissão via luz, transmissão ótica. Então o ITU-T, na verdade, é o que? A União Internacional de Telecomunicações, tá? O ITU-T ele é responsável pela padronização de toda a telecomunicação mundial, tá? Ou seja, ele determinou, tá vendo aqui, ó, a faixa de atenuação aqui, ela é a menor. Então aqui se tornou a banda C, a banda entre 15 e 20 nanômetros até 15 e 70, tá? É aqui que se usa o DWDM. Você usa entre a banda C e banda L, tá? Então quer dizer, a banda C hoje é a que é mais utilizada aí pro DWDM, tá? E aqui você vê as faixas da banda, tá? Então, isso daqui é uma breve, vamos dizer assim, um breve comentário sobre a teoria do DWDM, tá? É claro que cada vez ele fica um pouco mais complexo e fica gerando mais dúvidas, e o intuito não é esse, o intuito é ser o mais básico possível, tá? Então vamos lá, nos dias de hoje o equipamento DWDM apresenta espaçamentos entre canais de 100 GHz e 50 GHz, tá? Sendo que em outubro de 2000 anunciaram um fabricante que, caso houvesse demanda, estariam aptos a fornecer equipamentos com espaçamentos de 25 GHz ou 12,5 GHz, ou ainda menores, tá? O número de canais que o equipamento DWDM apresentam é variável, tá? Com espaçamentos de 50 GHz ou menores, pode ultrapassar até 160 canais. Normalmente a gente utiliza espaçamento de 100 GHz, tá? Com 40 canais, tá? Então aqui é só algumas curiosidades, tá? Aqui tem até uma coisa importante aqui que eu tinha visto aqui nessa apostila, tá? Qual seria a vantagem de se transmitir um elevado número de canais com taxas de transmissão relativamente baixa, tá? Por quê? Porque aqui, ó, este equipamento funciona como um equipamento convencional, porém cada canal é subdividido em 16 canais, cada um com transmissão de 2,5 GHz, totalizando, portanto, uma taxa de transmissão de 40 GB. Daí vem a pergunta: por que seria a vantagem de transmitir um elevado número de canais com uma taxa baixa, já que a nossa demanda cada vez é mais alta, por taxa de transferência mais alta, não taxa de transferência baixa. Por quê? Porque aproximadamente 38% dos cabos óticos existentes há algum tempo, instalados para suportar os antigos sistemas óticos, não conseguem propagar adequadamente as taxas de transmissão superior às 10 gigas. Aí entra o que? Entra o que eu falei para vocês sobre a fibra ótica, tá? Então a fibra ótica, existem vários tipos de fibra ótica, você tem que ter a caracterização da fibra, você tem relação sinal-ruído, você tem N cenários que podem prejudicar a transmissão de dados ou o sistema DWDM devido à fibra, tá? Então você já tem uma perda por cada conecterização, né? Você tem também problemas de rompimento, de corte de fibra, onde cada emenda já gera uma atenuação. Então tudo isso é prejudicial para o sistema DWDM, tá? O sistema de transporte óptico DWDM usam as faixas C e L do espectro de frequência, tá? Que é o que eu tinha dito no slide anterior, ó. A banda C e L é justamente para DWDM, tá? Aí, bom, essa é a parte da teoria, foi a parte que eu passei aí um breve relato, não me aprofundei muito, justamente porque não é o foco desse treinamento hoje. Esse treinamento hoje é para nossa equipe B2B, né, para nossa equipe de dados B2B, para nossa equipe de transporte B2B, porém focado no entendimento técnico, na funcionalidade do DWDM e não a fundo com muita teoria, né, ou com muito conhecimento técnico.
Então o DWDM ele surgiu para quê? Devido à alta demanda de crescimento de tráfego, tá? Aplicações, dispositivos, conteúdo, usuário, internet, a evolução da internet, tudo isso trouxe uma necessidade de um tráfego maior, de uma demanda maior, tá? Os próprios data centers necessitam sempre de uma troca de informação muito alta, então tudo isso aí gerou a evolução do DWDM. Equipamentos DWDM são comercialmente disponíveis para quê? Rede de acesso, rede metropolitanas, né? Redes de longa distância e redes submarinas, tá? Que foi o que eu disse lá do mapa óptico submarino. Então vamos lá, aqui ó, eu vou focar bem para nossa equipe de dados aí, tá? Então, isso aqui seria um cenário sem DWDM, tá? Cidade A, cidade B. Roteador, roteador, uma distância de 50 quilômetros. Então, vamos supor que é um provedor que está disponibilizando internet. Então, você tem aqui o seu switch e você tem aqui uma porta ótica. Essa porta ótica é de 40 GB, tá? Ou de 10 GB, ou até de 100 GB, vamos dizer assim, dependendo da capacidade, né? Então você tem aqui uma porta de 40 GB e você já sai direto para o cabo óptico, para o tronco da rua. Você anda 50 quilômetros e você chega aqui na sua cidade B e vai lá na sua porta óptica do switch. Uma porta óptica de 40 GB. Ou seja, a sua rede ela está engessada. O seu throughput máximo da rede é 40 GB. Você não tem para onde crescer. Como é que você vai crescer? Para você crescer, você precisa de uma outra porta óptica no seu equipamento de dados aqui, ou no seu roteador, ou no seu switch, e mais um par de fibras, tá? Porém, um par de fibras numa distância de 50 quilômetros é complicado. É aí que veio a evolução do DWDM. Por quê? Porque a infraestrutura óptica gera um custo muito alto de você estar passando um cabo óptico, muitas das vezes subterrâneo, outras vezes aéreo, numa distância de 50 quilômetros. Tá? Então, quer dizer, a burocracia e o custo elevado fizeram o entendimento do DWDM. Isso aqui eu estou dando um exemplo de roteador ou de switch, mas você pode gerar um exemplo também de um SDH nas duas pontas. Você tem as interfaces tributárias lá que pode estar levando diversos clientes, sim, só que a sua agregada aqui que está limitando o tráfego do seu equipamento, ou seja, você está ocupando um par de fibra interligando a rua, um par de fibra de 50 quilômetros, tá? Só que a sua capacidade está limitada à sua agregada. É uma agregada de 10 GB, é só 10 GB que você vai transmitir. Se você tiver uma outra unidade agregada de 10 GB no equipamento SDH, é um outro par de fibras. Então tudo isso aí gerou o desenvolvimento do DWDM, tá? Aí é onde a gente vai começar a explicar aqui, ó, colorindo. Eu costumo dizer aí num treinamento que eu apliquei referente a DWDM, quem desenvolveu o DWDM, a ideia do DWDM, foi na verdade uma cópia de uma ideia que já deu certo, tá? Que seria basicamente a radiofrequência, tá? A radiofrequência, na verdade, ela já funcionava, ela já existia, tá? E você, olhando para o alto de um prédio, aí você vai ver várias antenas e cada comprimento de onda e cada radiofrequência não interferem uma na outra. Foi assim que houve a ideia do comprimento de onda através de luz, né? Através da ótica, para a evolução do DWDM. Basicamente, você tem a ideia da radiofrequência, tanto para modulação do canal, como para separação dos comprimentos de onda, tá? Então foi assim que se desenvolveu. Aqui, ó, colorindo. Então, o que aconteceria agora quando você coloca o DWDM na solução que estava acima? Esse é o cliente, essa é a porta de 40 GB do seu roteador ou do seu switch,
né? Aqui eu vou dar um exemplo de 10 GB porque está ilustrado aqui um transponder de 10 GB, tá? Então você tem uma porta ótica aqui do switch de 10 GB. Ela está entrando nesse transponder de 10 GB aqui. O transponder está falando com a MUX e DMUX, tá? Onde ele vai entrar apenas num canal. Por exemplo, a MUX e DMUX tem 40 canais, então ela vai do 21 ao 59, tá? 40 canais, do 21 ao 60, né? 40 canais. Então você vai ter aqui canal 21, tá? Do outro lado vai ter que ser canal 21 também, tá? Então o MUX e DMUX é justamente isso. O que você manda na recepção é o que determina a saída, tá? Então quer dizer, é espelhado, né? Canal 21, canal 21. O lado rede, que a gente chama de lado colorido do DWDM, seria a in-out da MUX e DMUX, dos dois lados, vai ocupar esse parzinho de fibra que você estava ocupando aqui em cima. Ou seja, você tem mais diversos canais para você fazer o transporte de vários outros serviços, utilizando apenas esse par de fibra que estava aqui, tá? Então é isso onde você ganha muito tráfego, tá? Usando a mesma infraestrutura que você utilizava aqui em cima. Você não mudou nada nesse par de fibra no percurso de 50 quilômetros. Você continua utilizando ele aqui, mas você acrescentou 2 equipamentos DWDM em cada ponta. Após o equipamento do cliente, você adiciona um equipamento DWDM dos dois lados, equipados com transponder e MUX-DMUX, e você consegue utilizar aí cada canal uma taxa de cada canal um comprimento de onda e cada canal uma taxa de transferência. Você pode ter um transponder de 10 GB, apenas um em um canal? Sim. Pode. Como você pode ter um MUXponder de 100 GB com 10 portas de 10 GB, tá? Como você pode ter uma Combiner com 8 portas de 1 GB, tá? Essas portas, elas são configuráveis, você pode transmitir nela protocolo STM1, um protocolo STM4, um protocolo STM16, que são velocidades. Você pode transmitir um protocolo GBR, Gigabit Ethernet, você pode transmitir um protocolo Fiber Channel, que é muito utilizado em replicação. Então, quer dizer, o transponder você ainda é configurável o que você quer transmitir, tá? Então, quer dizer, o DWDM é uma evolução nas redes de transmissão e a ideia é cada vez evoluir mais. Sempre que você tiver evolução e necessidade de transmissão de dados, você vai ter que utilizar o DWDM, tá? Então vamos lá, ó. Sinal cliente entrou aqui, tá? Esse é um transponder. A gente chama de sinal colorido quando ele entra na MUX e DMUX. Não que a gente enxergue essas cores, tá? Colorido por quê? Porque o canal 21 é um comprimento de onda, o canal 22 é um comprimento de onda distinto do 21, canal 23 um outro comprimento de onda distinto. Então quer dizer, no slide anterior, onde eu só tinha 2 switches e um par de fibra seca num trecho de 50 km, eu colocando um DWDM, aqui ó, ITU-T, que como eu disse lá, é a União Internacional de Telecomunicações, você ainda vai ter um protocolo OTN, tá? Esse protocolo OTN, o que ele faz? Ele monta um quadro, um cabeçalho para levar o quê? O serviço do cliente. Ele é totalmente transparente com o serviço do cliente, tá? Ele não trata o serviço do cliente, mas com esse quadro OTN ele consegue chegar até o outro lado aqui e garantir a integridade do quadro, tá? Você consegue realizar a gerência de todo esse trecho, porque os 50 quilômetros que você tinha de fibra seca você não enxergava nada, tá? Por exemplo, no transponder você já consegue enxergar uma atenuação, tá? Você pode ter também o FEC, tá? Que vai de 7% a 25% você utilizando o DWDM, tá? Vamos supor aqui que um 25% a 4 bits que você manda, 1 bit é contingência,
que é para o FEC, é utilizado para correção. Ou seja, o seu aproveitamento de dados aqui é muito maior, tá? Então vamos dar sequência. Transponder, qual finalidade? Uniformizar a intensidade e comprimento de onda dos sinais óticos recebidos e impor um espaçamento adequado. Ou seja, ele recebe o sinal do cliente e determina em qual canal que ele vai fazer a transmissão, tá? No transponder é configurado o canal e também é passado um cordão monofibra interligando lá do rede do canal com o número correspondente do canal configurável no transponder na MUX e DMUX, tá? Isso dos dois lados. MUX e DMUX, que é o outro componente do DWDM. Então a gente já falou da transponder, agora a gente vai falar da MUX e DMUX. Aqui é o espaçamento dos canais, né? Tá apenas ilustrando aqui. E as cores é o que a gente chama de lado colorido. Então esse lado linhão vai ser um lado colorido, tá? Então aqui, por exemplo, ele tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 canais, tá? Cada canal desse eu posso ter um transponder diferente, tá? Eu posso ter, por exemplo, 8 transponders, cada um em um canal distinto. Eu posso ter 8 transponders, que a gente chama de combiner, cada transponder com 10 portas de 10 GB. Ou seja, o lado rede do transponder vai ser 100 GB, tá? Só que como eu tenho 8, o lado rede aqui da MUX e DMUX vai estar fazendo o tráfego de 800 GB. Que no lado cliente se refere a 80 portas de 10 GB, tá? Posso aumentar isso? Posso, depende da minha MUX e DMUX, né? Eu posso ter uma MUX e DMUX aí de 40 canais, 80 canais, tá? É claro, obedecendo aquela banda lá, C e L, tá? Tudo isso daí eu não vou entrar muito no mérito para não gerar mais conflito de informação. Volto a dizer, o treinamento é básico para a gente ter uma noção do funcionamento do DWDM e melhorar o nosso dia a dia e elevar a nossa qualidade técnica, tá? Como ficou o nosso desenho agora? Aqui, ó, todos os transponders, tá? Aqui para trás vai ter os lados cliente, vai estar os equipamentos cliente, e aqui para frente seria o lado rede do transponder. A transmissão entra na multiplexação, na MUX, a recepção vem da DMUX, tá? E a MUX e a DMUX usa apenas um par de fibra na rua, aqui é os 50 km que estavam na rua lá, tá? Um par só leva todos os transponders, multiplexado e demultiplexado, tá? Então você usa apenas um par de fibras para fazer o transporte de todo o tráfego do enlace. O seu throughput acaba sendo muito maior, né? Então vamos lá, MUX e DMUX, ou ainda multiplexadores e demultiplexadores, são sistemas digitais de muita importância na eletrônica digital, que podem processar informações de diversas formas, funcionando como conversores, série ou paralelo, e vice-versa. São pertencentes à classe dos circuitos lógicos combinacionais. Um circuito lógico combinacional é aquele em que as variáveis de saída são funções determinadas pelas variáveis de entrada, no instante do tempo observado, ou seja, é um circuito no qual as saídas dependem exclusivamente das entradas. Então é aquilo que eu disse lá, tá? Entrou 21 na MUX, tem que sair 21 na DMUX, tá? Quem determina é sempre a entrada. Outra coisa que eu quero dizer aqui, o transponder, por exemplo, quando ele é combiner, vamos supor que é um transponder combiner com 8 portas de 1 GB. Se eu conectei a interface cliente, a porta do switch do cliente, na porta 2, na porta cliente 2 do transponder, no outro lado, na outra estação, na cidade B, ele tem que sair no mesmo canal, numa transponder combiner e também na porta 2, porque ela se torna espelhada, tá? Quando você tem um transponder combiner com mais de uma porta cliente, ela é espelhada com outra porta. Não adianta você, deu problema na porta 2 do site B.
Não adianta você manobrar a porta 2 para a porta 3 e deixar o site da A na porta 2. Não vai funcionar. Ele é espelhado. Você vai ter que virar os dois lados. As duas portas cliente do transponder para 3. Se der um problema na porta 2 dessa transponder combiner, você perdeu a porta 2 do site A. Deu defeito no site B, mas você perdeu a do site A. Você não tem como utilizar, porque elas são espelhadas, tá? Então é só um adendo aí pra gente melhorar o nosso troubleshoot aí, a nossa análise técnica. Bom, aqui ó, os equipamentos do cliente, tá? Então a gente continua simulando aqui, ó, equipamento do cliente, serviço A, serviço B, serviço C, serviço D ou serviço N, tá? Esse serviço N aqui é que ele tá recebendo, tá? Tá vindo desse cliente para cá. Aí, por exemplo, aqui ó, o serviço A entra no canal A1, vai chegar aqui a cidade A e aqui a cidade B. Ele vai chegar lá no transponder A1, tá? O serviço A. Deixa eu só voltar aqui. O serviço B, a mesma coisa, tá no A2, A2. O serviço 3 no A3, A3. É sempre assim, é espelhado. Se você tá num transponder num canal 23, no site A, no site B tem que ser canal 23 também. Se o transponder for com uma porta só cliente, é um 40 GB. Tá? Então você vai ter apenas uma porta cliente. Não, mas é uma Muxponder com 10 portas de 10 GB. Então, se o seu cliente está na porta 8 desse transponder, no site A, no site B ele vai ter que estar na porta 8 também, tá? É espelhado, tá? Só que o que eu quero que vocês tenham de entendimento aí no DWDM é justamente isso. Esse lado aqui, ó, que é o lado rua, você tem 50 quilômetros, que foi o slide que eu comecei lá o treinamento, 50 quilômetros, e você tinha dois switches, um de cada lado. Aí o switch com uma porta ótica de 10 GB e um switch no site B com uma porta ótica de 10 GB. Você ocupava aquele par de fibra. O mesmo par de fibra eu estou ocupando agora com diversos serviços e com uma capacidade superior à porta ótica do switch de 10 GB. Por exemplo, o switch de 10 GB eu estou no serviço A, então eu estou transmitindo 10 GB no canal 1. Só que o canal B está levando uma Muxponder de 100 GB, então estou transmitindo 100 GB no canal 2. No serviço C eu estou com uma Combiner com 8 portas de 1 GB. Então no canal 3 eu estou transmitindo 8 GB, tá? Ou seja, só aqui eu já estou transmitindo 110, 118 GB no mesmo par de fibra que estava limitado ao throughput de 10 GB. Ou seja, o DWDM evoluiu a capacidade de tráfego utilizando o mesmo par de fibra que você estava engessado com os dois switches limitado à porta ótica dele, tá? Então é esse aí o entendimento que eu queria passar para vocês. Aí é quando vai começando a complicar o DWDM, entendeu? Quando você tem uma distância maior, aí, que seria 100 km, por exemplo, você precisa utilizar amplificadores óticos, tá? O amplificador ótico ele vai estar depois da MUX e DMUX e ele nada mais é do que um bombeio de laser em cima dos canais, de todos os canais que estão na MUX e DMUX. Ou seja, ele joga um bombeio de laser que vai ser luz em cima de luz para amplificar esse sinal e conseguir chegar do outro lado, tá? Então quer dizer, ele não amplifica apenas um canal, ele amplifica o lado linha, o lado colorido. Se você tiver 20 canais passando nesse canal colorido, o amplificador vai amplificar esses 20 canais, ele não vai amplificar apenas um, tá? Você tem dois tipos aí de amplificador. O EDFA, que é bastante utilizado dentro da capital, tá? E o Raman, que o Raman é conhecido, bem conhecido do pessoal e pela alta potência que ele tem. Só que ele é utilizado em distâncias maiores, tá? Em distâncias muito grandes aí, tá? Eu não vou entrar muito no critério de espaçamento, de efeito, porque o nosso foco aqui é um entendimento da tecnologia DWDM.
em cima dos nossos casos, em cima do nosso dia a dia, dos nossos clientes, tá? Então vamos lá, características: sem conversão, ganho para N canais, que ele amplifica todos os canais, e um ganho configurável. Por quê? Porque dentro da plataforma, que é gerenciável o equipamento de WDM, eu consigo dar um ganho determinado para um canal ou para outro canal, mas isso dentro da plataforma, tá? Fisicamente ele está amplificando todos os canais, tá? Na plataforma eu consigo realizar a configuração, tá? Então é aquele desenho: cliente, transponder, MUX e demux, amplificador, porque gerou um raio de 100 km agora entre a cidade A e a cidade B. Um exemplo que eu não tenho na apostila aqui, mas eu vou falar para vocês, é uma outra unidade aqui que a gente pode ter o ADM, tá? O que acontece quando você tem uma unidade dessa? A MUX e demux aqui você tem 40 canais, tá? Entre a cidade A e B, que está num raio de 100 km, apareceu uma outra cidade aqui, tá? Que é uma cidade que eu vou chamar de C. Só que ela tá a 30 km da cidade A e a 70 km da cidade B, tá? Então ela tá no meio do caminho aqui, tá? Só que ela é uma cidade pequena e eu só quero dropar lá 8 canais, tá? Então eu vou ter um outro DWDM lá, tá? Com uma unidade OADM, um transponder, onde o lado linha que tá vindo aqui da MUX e demux vai passar por ela, tá? Vai dropar 8 canais e vai continuar com os outros 32 canais até a cidade B. Não vai interferir nos outros 32 canais e vai dropar aqui, ó, 8 canais, do 21 ao 29, por exemplo, vai ficar aqui nessa cidade C, tá? Eu não cheguei a colocar isso na apostila, mas é possível fazer isso, tá? Fazer dropar canal no meio do enlace. Isso daí é utilizado por provedores até, né? Quando você tem uma solução e você começa a aumentar a sua capacidade de tráfego numa cidade, você começa a ter muito pedidos nessa cidade, aí você dropa alguns canais lá, tá? É só para vocês terem um entendimento aí. Amplificadores óticos, puramente óticos, são aqueles que amplificam exclusivamente as radiações luminosas na forma de fótons. Sua finalidade básica é a de promover a amplificação ótica dos sinais entrantes, de forma transparente, independente do tipo de modulação ou protocolo utilizado, tá? Modulação é o QAM, tá? Protocolo utilizado é o protocolo que você vai estar configurável lá nas transponder, ou GBE, ou Fiber Channel, ou STM1. Então, quer dizer, ele amplifica independente disso daí, tá? Os amplificadores óticos são largamente usados em sistemas de comunicação ótica, exercendo funções de amplificador de potência conhecido como buster, usado logo após o multiplexador, amplificador de linha colocado no meio do enlace, e também como pré-amplificador logo antes do demultiplexador. Ou seja, na imagem à frente aqui vocês vão conseguir entender. Esse é um amplificador, porém ele é utilizado como uma buster, tá? Que seria? Ele já amplifica o sinal logo após a saída do linhão do multiplexador, da MUX, tá? Saiu da MUX, eu já vou para buster, já dou um ganho, porque minha distância aqui é alta, então já dou um ganho. Já dou um ganho, já coloco um amplificador lá. Esse que tá na saída da MUX, a gente chama de buster, tá? Esse vai estar no meio do caminho, vai estar num raio aí de 100 km, então a gente chama de amplificador de linha. E esse aqui é que o sinal já não está chegando bom já lá na demux. Aí a pré, é onde eu coloco também um amplificador, tá? Aqui é o cabo ótico da rua lá, que a gente tinha falado, e os transponders, tá? Ou seja, o DWDM é bem mais simples do que a rede SDH, tá? Ele não tem cross, amarrar tributária com agregada e se limitar no tráfego da agregada através daquele par de fibra, tá? O que ele faz? A transponder
amarra com um canal da MUX. A MUX tem capacidade para diversos canais aí, né? E todos esses canais, cada canal vai estar num comprimento de onda, tá? Vai estar numa frequência e todos esses canais multiplexados saem por apenas um par de fibra, onde a gente chama de lado colorido, porque cada um está num canal distinto. Aqui é um exemplo do que eu posso transmitir pelo DWDM, tá? Então aqui, por exemplo, o celularzinho que você está usando aí, você acessa a internet vai estar se comunicando com a NodB, que é uma herb, uma estação de rádio base, tá? Então você está usando o seu 4G aí, mas provavelmente você tem uma solução DWDM por trás disso tudo. Ele vai chegar na NodB, da NodB ele vai para CCC, para RNC, que é a Central de Comutação e Controle da Operadora pertencente ao seu celular, porém de lá ela recebe o sinal de várias antenas, de várias NodBs, e ela vai precisar mandar para um outro ponto. Aí é onde entra o DWDM. Ela pega todos esses dados, joga num transponder, numa MUX e vai para o outro lado através de DWDM, tá? Centrais públicas também, de telefone fixo ou até mesmo SIP, utilizam da mesma lógica, se concentram até uma central, depois o transporte é feito através de DW, e aqui são empresas ou data center que a gente quis simular, que também utilizam do DW para fazer o transporte, o autotransporte de tráfego, tá? Toda vez que você precisar de um autotransporte de tráfego, você vai precisar do DWDM, tá? E o bom é que você utiliza apenas um par de fibra fazendo interligação. Por exemplo, imagina você interligar, como eu disse no início do vídeo aqui, um continente ao outro através de um par de fibra apenas, tá? Se você tivesse apenas um switch em cada ponta, pela distância até você não ia conseguir, mas você ia estar limitado o throughput de acordo com a taxa de transferência da sua porta ótica do switch, né? E no DWDM não, no DWDM você tem lá diversos transponder e, por exemplo, para um provedor pequeno, você monta o seu DWDM com uma MUX de 20 canais, mas você não precisa equipar os 20 canais de transponder. Você coloca apenas um transponder em cada lado, um transponder com 8 portas de 1 GB, uma combiner. Aí você tem 8 interfaces de 1 GB para você trabalhar, tá? Pô, começou a crescer, de acordo até com o CAPEX da empresa, né? A empresa começou a crescer, a empresa começou a evoluir, começou a entrar um dinheiro a mais. O que eu faço? Eu apenas habilito mais um transponder nesse DWDM, né? Que vai utilizar da mesma MUX e DMUX já existente e vai utilizar do mesmo par de fibra já existente. Ou seja, eu tenho um par de fibra num raio de 100 km, num percurso de 100 km. Eu aumento o throughput da minha banda, da minha empresa, sem ter que fazer implantação de fibra em campo, sem ter que alugar um outro par de fibras de uma outra operadora, uma fibra escura, ou seja, sem gasto com infraestrutura, né? Eu apenas vou gastar com equipamento, com cartão do transponder, tá? Então vamos lá, o rede DWDM com OTN. O que é o OTN? O OTN é Network Transporter Optical. Na verdade é um encapsulamento, né? Que ele faz? Ele cria um quadro para monitorar o serviço do cliente da entrada do DW até a saída do DW, tá? É uma nova camada de rede de transporte, mantém características importantes do sistema DWDM, suporta altas taxas de bits por fibra em enlaces DWDM, suporte a serviços de banda larga, suporte a crescente demanda por banda, suporte a serviços de 1 GB, 2,5, 10 GB, 40 GB, 100 GB, o encapsulamento dos multiprotocolos de SDH, de Ethernet, de FICOM, de Fiber Channel. Adiciona as redes DWDM, gerenciamento de redes DWDM semelhante a de rede SDH, porque o protocolo OTN você começa a ter um maior controle do tráfego que você está passando na rede DWDM, né?
mesmo ela sendo transparente, com o protocolo OTN você tem um gerenciamento maior, tá? Funcionalidades avançadas de operação e manutenção para todos os serviços, detecção de falha e degradação, né? Entra o protocolo FEC aí, tá? Entra o SAP, o DAP, que é na verdade o J0, né? Referência ao SDH, né? Possibilidade de verificação de SLA. Funcionalidade de gerência. Cada sessão fim a fim é monitorada através da sessão ODU, tá? Cada sessão de regeneração é monitorada através de uma sessão OTU, tá? Então tudo isso daí faz parte do protocolo OTN, tá? Aqui é uma estrutura do quadro OTN, tá? Aqui é o protocolo do cliente. Você cria um cabeçalho, tá? Que é para você monitorar esse tráfego, tá? Aqui está o FEC, que é onde tem a correção, tá? E aqui é separado em OPU, ODU e OTU, tá? Aqui as taxas de frequência, ó. OTU 0, 1 GB, OTU 1, 2,5, OTU 2, 10 GB, OTU 3, 40 GB e OTU 4, 100 GB, tá? Aqui ele mostra como que é a transmissão do quadro, tá? O T1 é o transponder, então o cliente mandou a informação pro transponder, tá? É um 10 GB, que é um quadro OTU 2, tá? Então ele tem os dados que é preservado, ele adiciona um cabeçalho de correção que é o FEC, ele cria o OPU, o OTU e o ODU, que é para fazer a monitoração do tráfego do cliente, do serviço, tá? FEC é retirado e atua sobre todos os bits do quadro, os parâmetros do campo OTU são tratados, é calculado um FEC. Aqui ó, ele sai e passa aqui pelo transponder. Aqui é o lado rede, tá? Então ele simula que também tem amplificadores óticos, tá? Então chegou aqui na outra MUX e DMUX, ou seja, acabou esse enlace. É como se fosse no SDH lá, desmonta o quadro, o quadro ao 4 e monta novamente, tá? Então é mais ou menos o mesmo cenário. Ele veio para cá, é uma sessão de regeneração, tá? Ele verifica ela de novo. Começou o OTU 2 de novo, por quê? Porque se tem MUX e DMUX é um novo enlace, tá? Com outros amplificadores. Aqui tem um outro regenerador, tá? E aqui tem outra MUX e DMUX, ou seja, tem três enlaces nessa topologia, mostrando até chegar no transponder final e voltar para o cliente, tá? Então quer dizer, o transporte DWDM ele é todo monitorado fim a fim, garantindo a integridade do tráfego, tá? Esse é o quadro OTN dentro do DWDM. O FEC, os meios utilizados para a transmissão digital, sejam estas óticas ou em espaço livre, que seria a radiofrequência, introduzem ruídos, tá? Quando presente em um meio de transmissão, o ruído e também outros elementos relativos deste próprio meio causam alterações ou até mesmo a perda do sinal digital que está sendo transmitido, tá? Ou seja, é aquela perda que você tem, aquela relação sinal-ruído na transmissão, e o FEC que nada mais é um sistema que foi desenvolvido para redução dessa perda, para cada vez você ter menos perda e maior qualidade de transmissão de dados, tá? A técnica denominada FEC permite, através das alterações do sinal digital que está sendo transmitida, melhorias na performance sistêmicas, tá? Então é isso aí. Bom, pessoal, terminou por aqui. Espero que tenha tirado a dúvida do básico, do conceito básico de DWDM. A gente vai começar a fazer algumas apostilas aí em cima das plataformas, mostrando utilização e manutenção, análise de falhas, troubleshoot em cima de fabricantes, né? Padtech, Huawei, Alcatel, Siemens,
para tentar elevar a qualidade técnica da equipe, porém a gente tem que ter o conceito do DWDM, para que o DWDM foi desenvolvido, qual a finalidade do DWDM, e essa apostila tentei ser o mais básico possível, para não deixar muitas dúvidas nas pessoas que estão iniciando, nas pessoas que já estão num método intermediário, tá? Então a ideia é equalizar a qualidade técnica da equipe, tá? A todos aí, boa noite e fiquem com Deus.